Bom, pessoal, a gente vai hoje ter aqui um jogo rápido a respeito de uma fórmula que é um truquezinho usado muito em provas como o IME, o ITA e também outras provas como a AFA, FON, Escola Naval, ou seja, provas para militar, tá? Isso aqui não cai nem não. Valeu, galera? O que acontece aqui? Quando você tem um circuito como esse que eu tenho aqui ao meu lado, você pode até usar a lei de Kirchhoff para conseguir, no caso aqui, chegar a algum dado que ele pergunte. Por exemplo, aqui eu estou perguntando qual é a DDP entre os pontos A e B. Mas a gente sabe que muitas vezes a lei de Kirchhoff é aquele método burro, aquele método geral para fazer tudo. E podem ter situações em que uma ou outra fórmula seja mais adequada para aquele caso que esteja na sua frente. É o caso dessa questão aqui. Para você resolver uma questão como essa, existe uma fórmula pronta, tá? Já mastigadinha, chamada Teorema de Millman. O que você vai fazer aqui? Em circuitos que eu tenha essa aparência, que eu pareça ter vários geradores diferentes ou receptores, né? Várias baterias, no caso aqui, em paralelo, cada um com resistências diferentes, cada uma com a sua força eletromotriz, a sua FEM, você vai adotar o seguinte: você aqui vai adotar como referencial ponto A ou ponto B, e aí, olhando sempre para esse referencial, vamos adotar junto o ponto B, tá? Perdão, vamos adotar junto o ponto A, né? Poderia ser o B também, mas eu vou adotar o ponto A, beleza? Tá? Se quiser, depois da sua casa, refaz aí com o ponto B, que você vai ver que o raciocínio é similar. Você vai ter aqui que a gente vai começar olhando para qual é o traço que está mais próximo, no caso aqui, do ponto que eu adotei como referência, que no caso foi o ponto A. Então, esses que eu circulei são os sinais aqui das fontes representando os traços mais próximos dele. Por quê? Isso vai fazer diferença na fórmula? Totalmente, tá? A fórmula que você vai ter aqui é uma fórmula pronta para calcular o DP entre os pontos A e B. Justamente, lembra, a pergunta feita ali na questão. Na verdade, isso aqui, ao pé da letra, representa o módulo da DDP entre A e B, né? Que a gente sabe que se a gente acha que VAB é igual a 10 volts, por exemplo, o VBA vai ser o quê? De menos 10 volts, tá? Então, aqui por enquanto não entra o mérito da demonstração, não pergunta agora isso, aceita Jesus e vamos só aprender a usar, cara, tá? O que acontece aqui? Você, quando vai fazer uma fórmula maluca dessas, você tem que ter em mente o seguinte, amiguinho, você aqui, ó, vai ter uma grande fraçãozona aqui, uma grande fraçãozona, tá? E aí você vai ter o quê? Embaixo como denominador, você vai ter a soma dos inversos das resistências que compõem cada trecho desses em paralelo, tá? Então você, no caso, tem aqui, ó, um R1, um R2, um R3 e vai, até chegar ao Rn, tá? Isso vai entrar aqui embaixo. Então você vai ter 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até chegar no Rn. E o que eu faço ali em cima, professor Fartão? Você vai ter o seguinte, ali em cima, você vai colocar sempre, se liga agora, presta atenção. Pay attention, please. Você vai ter o que aqui? Você vai sempre colocar a força eletromotriz dividida pela sua respectiva resistência. Mas você vai colocar levando em consideração aquele padrão, aquele referencial do sinal que eu te falei. Então, se aqui eu circulei o mais, porque ele está próximo do A, vai ser o mais um E1 sobre R1. Se ali eu também circulei o mais, porque ele está próximo do A, vai dar um mais E2 sobre R2. Já aqui, olha só, se liga, como eu tenho um menos mais próximo, vai dar o quê? Um menos E3 sobre R3, tá? E finalmente, um mais EN sobre Rn, beleza? Então, isto daqui, coloca lá no seu caderno de anotações, que o pessoal geralmente milico chama de papiro, tá? E aí, você vai ter o que aqui? Você, ou bisuário, né? Bisuário é melhor. E aí você vai ter o que? Como agora resolver essa questão, tá? Então, o que acontece, galera? Eu quero saber aqui justamente qual é a DDP entre os pontos A e B. And what the fuck? Você vai ter o seguinte aqui, ó. Basta fazer exatamente o que o papai te falou. Então, em cima do numerador, eu vou ter
cada fonte sobre a sua resistência. Cada fonte sobre a sua resistência. Cada fonte sobre a sua resistência, tá? Então você vai ter o que aqui? Você vai ter que o VAB será 12 por 2, 10 por 5, e aqui, ó, o tracinho menor que está próximo do A. Então fica menos 8 sobre 4. Já embaixo você vai ter apenas a soma dos inversos aqui das resistências que foram usadas em cada trecho. Em cima vai dar 6 mais 2 menos 2, né? Vai cortar aqui. Embaixo, 1/5 com o meio, 0,4, né? No caso aqui, ó, que 0,4, sua besta, né? Vai ficar aqui 0,5, comigo cocô, né? Com 0,2, com 0,25. Então, o VAB aqui vai dar 6 dividido por 0,7095. Aí faz aí a conta você, tá? Divide por 10, multiplica por 100, em cima 600 no caso, sobre 95, né? Pode deixar assim, 600 sobre 95, porque esse 100 vai subir. E aí você vai ter no final que a resposta vai ser, botar aqui em cima, 600 sobre 95 volts, ok? Então assim, o meu objetivo tá cumprido. Era você, quer dizer, se você entendeu o que eu falei, né? Era você entender que você tem como recurso aqui essa fórmula para usar em casos como esse, tá bom? Beleza então, galera? Um forte abraço, espero que você tenha entendido isso aqui. Anota que não parece, mas na hora H, numa prova que tem muita questão cavernosa para fazer, tempo é tudo, tá bom? Forte abraço, até mais!